Quero falar com vocês hoje sobre a verdadeira bênção. A maioria de nós acredita que Deus tem um bom plano para nossas vidas e pedimos a Ele para cuidar de nós, nos proteger, nos dar o alimento que precisamos. E isso é bom, mas Deus não quer apenas fazer o ordinário, não quer fazer apenas o que é comum. Ele tem algumas bênçãos incomuns, favores sem precedentes. Mas aqui está a chave. Se você quer ver o incomum, não pode fazer apenas orações comuns, não pode pedir apenas o que é ordinário. Você precisa pedir por sonhos que pareçam impossíveis, por um aumento que pareça fora de alcance, por favores que superem obstáculos que pareçam grandes demais. Se você orar apenas orações pequenas, verá apenas resultados pequenos. Se você pedir apenas a Deus para suprir suas necessidades, isso vai limitar o que Ele pode fazer. A Escritura, Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: vocês não têm porque não pedem. Quantas das suas orações estão sem resposta porque você nunca pediu? Você nunca teve a ousadia de dizer: Deus, mostre-se na minha vida, me leve onde eu não consigo ir sozinho. Deus, abra essa porta que parece impossível, me cure dessa doença que parece permanente, mude a vida do meu filho. Se Deus respondesse à sua oração, seria algo grande o suficiente. Uma das razões pelas quais não vemos Deus fazer grandes coisas é porque só pedimos coisas pequenas. Se você não está pedindo algo que não pode realizar por si só, então você não está pedindo o suficiente. Se não for algo que esteja além da sua capacidade, que você não tem os recursos para realizar, que nunca aconteceu na sua família, então você não está pedindo o favor grandioso que Deus quer te dar. Não se intimide com o tamanho do seu sonho. Foi Deus quem colocou isso no seu coração. Aquilo que Ele sussurrou para você no meio da noite, que você não contou para ninguém, que parece tão improvável, que você não vê como pode acontecer. Deus não teria falado isso para você se Ele não tivesse uma forma de realizar. Tudo o que Ele precisa é que você concorde, que tenha ousadia para pedir. Mas às vezes pensamos que é egoísmo pedir coisas grandes, que não seria certo pedir para quitar a casa, para ter o próprio negócio, para conhecer alguém realmente especial. O inimigo adoraria nos convencer a fazer apenas orações pequenas e acreditar em coisas pequenas. Não caia nessa armadilha. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, maravilhoso. Ele não se ofende quando você pede coisas grandes. Ele não diz: quem você pensa que é? Não sabe que há muitas pessoas precisando mais da minha ajuda do que você? É exatamente o oposto. Aquela oração ousada chama a atenção dele, é a sua fé sendo liberada, é quando ele derrama bênçãos que você não pode conter, abre portas que você nunca imaginou que se abririam. E sim, é bom pedir pelas nossas necessidades, mas você está pedindo pelos seus sonhos? Você está orando orações ousadas, audaciosas, fora da caixa? Bem, Miguel Fernandes, minhas necessidades são supridas. Deus tem sido bom comigo. Estou contente. Isso é ótimo. Mas que tal pedir a Deus para te abençoar? Para que você possa ser uma bênção maior? Não se trata apenas de você. Que tal acreditar em construir aquele orfanato? Pagar a casa daquela mãe solteira? Financiar aquela dispensa de alimentos na sua cidade, avançar o reino de Deus? A oração normal é: Deus, me ajude a pagar minhas contas este mês. Uma oração ousada é: Deus, me abençoe com abundância,
para que eu possa não apenas pagar as minhas contas, mas também ajudar a pagar as contas de outras pessoas. Uma oração normal é: Deus, proteja meus filhos de problemas. Uma oração ousada é: Deus, que meus filhos cumpram seus destinos. Uma oração normal: Deus, me ajude a aprender a viver com essa doença, a lidar com a dor. Uma oração ousada é: Pai, obrigado porque estou livre dessa doença, que pelas tuas feridas fui curado, que correrei e não me cansarei, que andarei e não me fatigarei. A Escritura diz em Tiago: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. A palavra mal, no idioma original, significa fraco, doente, miserável. Quando pedimos a Deus apenas para nos ajudar a sobreviver, apenas para nos ajudar a passar por isso, essa é uma oração fraca. Deus está dizendo: eu criei o universo, lancei estrelas no espaço, abri olhos cegos, ressuscitei mortos. Quando você vem a mim, peça por grandes coisas, sabendo que eu sou um grande Deus. Peça-me pelos seus sonhos, peça-me para te tirar da dívida, peça-me para acelerar seus objetivos, peça-me para mostrar a minha glória na sua vida. Quando você pede grandes coisas, Deus chama isso de uma oração saudável. Quando você pede por coisas que parecem impossíveis, é aí que os anjos começam a trabalhar. É aí que as correntes são quebradas. É aí que você entrará em um transbordo, em mais do que o suficiente. Bem, Miguel Fernandes, isso soa bem, mas as coisas estão difíceis na minha vida. Tenho grandes obstáculos. Estou apenas orando para que Deus me ajude a passar por este ano. Posso dizer com respeito: essa é uma oração doente. Essa oração precisa de medicação. Mude a oração. Pai, obrigado porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que o que foi feito para o meu mal, tu estás transformando em meu favor. Senhor, obrigado porque não só sairei dessa, mas sairei melhor do que antes. Essa é uma oração ousada. É isso que chama a atenção de Deus. Talvez você esteja lutando contra a depressão. Você precisa garantir que não ore orações deprimidas. Deus, apenas me ajude a suportar. Minha avó era deprimida, minha mãe era deprimida, o cachorro está deprimido, acho que eu sempre vou ser deprimido. Quebre essa caixa. A liberdade começa quando você começa a orar, orações ousadas. Pai, obrigado, porque essa depressão não é permanente, não é assim que minha história vai terminar. Pode ter estado na minha linha de família por muito tempo, mas este é um novo dia. Eu creio que as maldições geracionais estão sendo quebradas. As bênçãos geracionais estão começando. Quando você pede com ousadia, em fé, declarando a grandeza de Deus, é aí que Ele vai te abençoar de verdade. Ele fará coisas acontecerem que você nunca conseguiria fazer. Será que você não está vendo a grandeza do favor de Deus? Porque está orando apenas orações fracas, pedindo apenas o ordinário, o normal. Deus é tocado pela nossa fé. Ele se move quando ouve você pedindo por coisas que pareciam grandes demais, improváveis, coisas que você não pode fazer por si só. Conheço essa senhora há mais de 10 anos e o filho dela estava fora de curso, completamente perdido. Ele estava usando drogas, havia roubado os cartões de crédito dela e acumulado todas as formas de dívida. Ele entrava e saía da prisão, constantemente causando-lhe dor e sofrimento. A maioria das pessoas teria orado: Deus, apenas mantenha ele fora da prisão,
apenas o tire dessas drogas. Isso é bom. É uma oração normal. Mas essa senhora ousou orar uma oração ousada. Ela disse: Deus, estou te pedindo para não só endireitar a vida dele, mas usá-lo, que ele ajude os outros, que ele faça uma grande diferença com a vida dele. Todas as circunstâncias diziam que isso nunca aconteceria, não havia nenhum sinal de melhora. Mas numa manhã de domingo, enquanto ele estava na prisão, os detentos estavam assistindo ao nosso programa na televisão. Ele entrou, nunca planejou assistir, mas ouviu-me falando sobre como Deus tem um propósito para a sua vida e uma missão para que você cumpra. E que não importa quantos erros você tenha cometido, isso não precisa impedir seu destino. Quando ele ouviu isso, algo dentro dele se acendeu. As fortalezas mentais foram quebradas. 2 semanas depois, ele apareceu em um culto aqui na igreja. No final, ele se levantou e entregou sua vida a Cristo. Eu o encontrei depois e ele tinha lágrimas correndo pelas bochechas. Ele contou como sua mãe orou por ele durante anos, como ele sentiu o amor e um senso de propósito, como nunca havia sentido antes. Hoje, ele é o pastor de uma igreja, ele ajuda outros jovens que estão na mesma situação que ele estava. Sua mãe estava tão grata e tão emocionada com o que Deus havia feito, mas eu fico pensando onde aquele jovem estaria se a mãe tivesse orado apenas orações fracas, orações de sobreviver. Deus, apenas não deixe que ele se machuque. Talvez ele não estivesse livre, talvez não estivesse fazendo tanta diferença. O que estou dizendo? Ore orações ousadas sobre seus filhos, orações ousadas sobre seus sonhos, orações ousadas sobre suas finanças. Eu oro todos os dias. Deus leve o nosso ministério aonde nenhum ministério jamais foi. Bem, Miguel Fernandes, isso é meio egoísta, meio ganancioso. Não, isso é liberar a sua fé. É isso que vai te levar à plenitude do seu destino. Já vimos Deus abrir portas, e digo isso com humildade, que não se abriram para outros ministérios, redes de televisão, que têm uma política não religiosa, que nunca transmitiram programas inspiracionais. Agora, elas exibem o nosso programa toda semana, quebrando suas próprias regras para nos colocar no ar. Isso é o que acontece quando você ora orações ousadas. Eu oro todos os dias. Deus, deixe meus filhos irem mais longe do que eu fui, que eles superem tudo o que eu fiz, que eles impactem a cultura de uma maneira ainda maior. Não deixe essas orações ficarem sem resposta, porque você nunca as fez. Você nunca pediu pelo incomum, pelo extraordinário. Deus disse em Salmos, Salmo 81, versículo 10. Abre a boca bem grande e eu a encherei. O princípio é, quanto mais aberta a sua boca estiver, mais Deus vai encher. Se você está orando orações ousadas, se tem uma boca bem aberta pedindo a Deus para fazer o impossível, você verá Deus se manifestar na sua vida. Mas se você tem uma boca pequena pedindo a Deus apenas para suprir suas necessidades, para te ajudar a passar por isso, se está contente com o status quo, então você verá a bondade de Deus de forma limitada. E eu não estou desmerecendo as pequenas coisas que Deus faz. Sou grato por Ele ter me acordado hoje. Sou grato por Ele suprir nossas necessidades. Estou apenas dizendo, não pare aí. Abra a boca mais e peça pelos seus sonhos, peça aquele negócio, peça para construir aquele lar para crianças, peça para Ele te libertar dessa doença,
Esta é a única vez em que é bom ter a boca grande. Uma jovem veio pedir oração há um tempo atrás e me pediu para orar para que ela tirasse um C na prova final. Isso me pareceu estranho. Então eu disse: por que você quer orar para tirar um C e não um A? Ela respondeu: eu nunca tirei um C nesta matéria. Não sou boa em matemática, só quero passar. Eu não disse nada, mas queria dizer: isso é uma oração doente. Essa oração está gripada. Fico me perguntando: quantas orações não estão sendo respondidas para você? Não porque Deus não queira fazê-las, não porque é difícil demais, mas porque você nunca pediu, você nunca teve a ousadia de abrir a boca grande e pedir a Deus o que realmente quer, não o que você acha que vai acontecer. Se você é solteiro, não é humildade pedir a Deus para apenas conhecer qualquer pessoa. Deus, eles não precisam ser talentosos, não precisam ser atraentes, não precisam ter um bom emprego. Deus, eu só quero alguém que esteja respirando. Não, você precisa cancelar essa oração agora mesmo, porque sua próxima oração será: Deus, tire essa pessoa da minha vida. Se Deus respondesse o que você está orando, seria o que você realmente quer? E se Deus tivesse alguém incrível vindo para você, alguém melhor do que você pode imaginar? Mas Deus diz ao anjo: segure essa nota A, segure essa pessoa maravilhosa, eles estão satisfeitos com o C. Aqui está a tradução para o português brasileiro. Você precisa pedir a Deus não uma versão diluída do que você quer, não uma versão de sobreviver, não uma versão de eu não mereço muito. Peça a Ele o que você realmente quer. Peça para Ele trazer alguém incrível para a sua vida, alguém alto, bonito, temente a Deus, bem-sucedido, inteligente, talentoso, divertido, atraente. Foi isso que a Victoria fez. Não pude resistir. Ela se esqueceu de adicionar a humildade, no entanto. Minha pergunta é: quão aberta está a sua boca? Você está pedindo a Deus apenas para suprir suas necessidades, apenas para te ajudar a passar por isso? Deus está dizendo: abra sua boca mais e veja o que eu vou fazer. Eu disse para aquela jovem que não iria orar por um C, íamos orar por um A. Os olhos dela se abriram bem grandes. Eu disse: você foi criada para sobressair, tem talento dentro de você que nem sabe que tem. Agora pare de dizer a si mesma que só pode tirar C e comece a agradecer a Deus por um A. Ela mudou sua perspectiva, começou a abrir mais a boca. Ela estudou, se preparou. Um mês depois ela voltou e disse que pela primeira vez tirou um A naquela matéria. Até o professor dela ficou surpreso. Isso nunca teria acontecido se ela não tivesse aberto sua boca e pedido o que realmente queria. E se você sair da caixa e começar a orar essas orações ousadas, verá algumas dessas primeiras vezes. Pela primeira vez você não estará lutando para sobreviver, você terá um transbordo. Pela primeira vez você não estará lutando contra aquela dependência, você estará totalmente livre. Pela primeira vez você tem alguém incrível na sua vida para amar. Agora faça a sua parte. Pare de pedir por um C e comece a pedir por um A. Você não está incomodando a Deus pedindo coisas grandes. Não é como se Deus fizesse o que você quer, alguém mais fosse ficar de fora. Deus tem um favor ilimitado, um poder ilimitado. Você não está sendo egoísta. A ajuda de Deus para você não impede que Ele ajude os outros.
E a Escritura diz, Lucas, capítulo 12, versículo 32, é do agrado do Pai dar-lhe o reino. Deus quer te dar, talvez Ele esteja apenas esperando você pedir, Crônicas 4 lista, algumas das genealogias das pessoas de Judá. É apenas um nome após o outro. Essa pessoa era descendente dessa. E assim por diante. 44 nomes se passam. E lendo isso, é meio entediante. Então no 45, queira o nome, em vez de apenas listar esse homem e continuar com os mais de 100 nomes que viriam, o escritor para dar uma breve descrição, como se dissesse, esse homem fez algo significativo, ele não apenas viveu e morreu, e teve seu nome na linha de família, ele se destacou, fez algo que vale a pena parar para observar. O versículo 9 diz, havia um homem chamado Jabés, que foi mais honrado do que todos os seus irmãos. Sua mãe o nomeou assim, porque seu nascimento foi muito doloroso. Jabés se destacou primeiro, porque honrou a Deus de uma maneira grandiosa. Ele viveu uma vida de excelência e integridade. Mas essa não é a única razão. O nome Jabés significa dor, sofrimento e aflição. Naqueles dias, os nomes significavam muito mais do que hoje. Eram como profecias. Previam o que aconteceria. O nome Josué significa Salvador. Toda vez que alguém dizia, oi Josué, coragem deveria encher seu coração. Ele se tornou o líder dos israelitas na terra prometida. O nome Jacó significa enganador. E Jacó viveu uma vida enganando as pessoas. Ele se tornou o que seu nome indicava. Bem, pensem como Jabés deve ter se sentido. Sua mãe declarou sobre ele que sua vida seria cheia de problemas, tristeza e dor. Quando alguém dizia, ei Jabés, estava lembrando de que ele estava em desvantagem, que teve uma vida difícil. Se algum nome nesta genealogia deveria ser simplesmente listado e logo esquecido, esse nome seria o dele. Mas apesar das probabilidades estarem contra ele, apesar do que sua mãe profetizou sobre ele, Jabés fez uma oração no versículo 10, que mudou o curso de sua vida. Ele disse, Deus, eu te peço para me abençoar de verdade. É uma coisa se ele tivesse pedido apenas para ser abençoado por Deus. Mas quando ele disse de verdade, ele estava dizendo, Deus, eu te peço para me abençoar com transbordo. Abençoa-me em abundância. Abençoa-me com tanto favor que eu possa deixar minha marca. Li que dizer de verdade, naquela época, era como adicionar 5 pontos de exclamação. Ele estava pedindo a Deus pelo incomum, pelo extraordinário. De alguma forma ele teve a ousadia de abrir a boca e pedir mais. Ele continuou dizendo, Crônicas capítulo 4, versículo 10. Deus, alarga o meu território, expande as minhas fronteiras. Pense na ousadia que isso exigiu. Considerando as circunstâncias, todos diziam que ele estava preso. Ele poderia ter apenas aceitado isso e sido apenas mais um nome na lista. Mas o versículo seguinte diz, e Deus atendeu o seu pedido. Ele deixou sua marca. O que é interessante é, Jabés não partiu o Mar Vermelho como Moisés, não derrotou um gigante como Davi, não salvou os israelitas como Ester. Não há capítulos da Bíblia dedicados a ele, mas porque ele orou uma oração ousada, porque ele disse, Deus me abençoe de verdade. Deus pausou as escrituras e disse, espere um momento, não passe por este homem. Não apenas liste o nome dele e siga em frente. Eu preciso falar algo sobre ele. Este homem foi incomum.
Ele não deixou que as circunstâncias determinassem seu destino. Ele me pediu pelo incomum. Quando você fizer como Jabez e disser: Deus me abençoe de verdade, não com uma bênção pequena, não apenas o suficiente para sobreviver, mas Deus me abençoe com abundância, me abençoe com transbordo. Deus me leve onde eu não posso ir sozinho. Então, nos próximos anos, quando alguém estiver lendo sua linha de família, você não será apenas um nome na lista. Eles terão que pausar e dizer sobre você: uau! Ele foi uma pessoa que fez a diferença. Ele deixou nossa família melhor do que antes. Ele nos levou a um novo nível. Você não foi criado para viver e morrer sem que ninguém se lembre de que você esteve aqui. A maneira de deixar sua marca é: número 1, honre a Deus com sua vida. Fique na estrada mais alta. Fique longe de compromissos, das coisas que estão te impedindo de ser o seu melhor. E a segunda coisa, ore essas orações ousadas. Ouse dizer: Deus me abençoe de verdade. Não se limite a como você foi criado, ao que foi passado para você, ao quão improvável seu sonho parece. Tenha uma visão grande. Ouse pedir a Deus por aquilo que parece impossível. Todas essas pessoas que foram listadas neste capítulo, que vieram antes e depois de Jabez, tenho certeza de que eram boas pessoas. Tenho certeza de que realizaram seus sonhos. Alguns deles devem ter orado e pedido coisas a Deus, mas nada é mencionado sobre eles. É significativo que Deus tenha pausado as Escrituras para nos contar que Ele orou: me abençoe de verdade. Eu me pergunto o que aconteceria se todos os dias começássemos a orar: Deus me abençoe de verdade. Deus, alarga o meu território, me dê mais influência, mais recursos, mais oportunidades. Não apenas uma vez por mês, mas quando você acordar de manhã: Senhor, me abençoe de verdade hoje. No trabalho, sob a sua respiração: Deus, me abençoe de verdade, antes de ir para a cama. Senhor, obrigado por me abençoar de verdade. Bem, Miguel Fernandes, isso não é um pouco egoísta pedir tanto? Não é egoísmo quando você está pedindo para cumprir o seu destino, para se tornar quem você foi criado para ser. A razão pela qual você precisa pedir é porque há um futuro incrível à sua frente. Coisas muito maiores do que você imaginou. Você não pode alcançar seu potencial orando orações pequenas, acreditando no ordinário, aceitando o status quo. Deus está contando com você para acessar o seu favor, para ver a grandeza superior do seu poder. Isso exige orações ousadas, exige pessoas que vão tirar os limites de Deus, pessoas que não se intimidam com a improbabilidade de seu sonho. Talvez você tenha pedido a Deus para abençoar sua vida, e isso é bom, mas eu te convido a acrescentar um de verdade. Deus, abençoa-me de maneiras incomuns. Deus, faça algo extraordinário, manifeste a sua glória na minha vida. Estou te pedindo, Deus, o teu favor sem precedentes. Na Escritura, Eliseu serviu ao profeta Elias durante muitos anos. Ele foi fiel em cuidar dele e seguir aonde ele fosse. Quando Elias estava prestes a ser levado aos céus, ele perguntou a Eliseu o que ele queria. Você pensaria que Elias pediria algo comum, normal, talvez um tempo de descanso,
talvez um presente em dinheiro. Não. Elias entendeu esse princípio. Ele sabia como orar orações ousadas. Ele disse: Elias, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Ele estava dizendo: eu quero fazer o dobro de milagres, eu quero ter o dobro de influência, o dobro de unção, o dobro de favor, o dobro de recursos. Elias poderia ter pensado: cara, você está sendo um pouco ganancioso, deveria ser mais humilde, pense melhor e peça algo mais ordinário. Não, Elias gostou da ousadia dele. E em resumo disse: continue me servindo e você terá exatamente o que pediu. Não muito tempo depois, Elias foi levado aos céus num redemoinho. E como Deus prometeu, Eliseu recebeu uma porção dobrada de seu espírito e fez o dobro de milagres que Elias havia feito. Isso nunca teria acontecido se ele não tivesse orado. Deus me abençoe de verdade. O de verdade é para ir onde você não pode ir sozinho. Talvez você esteja indo bem onde está, o que é ótimo, mas isso não é seu destino final. Deus tem mais reservado para você, oportunidades maiores, influência maior. Não se prenda porque você não está pedindo. Tiago, capítulo 5, versículo 17 diz: Elias era humano como nós, e ainda assim, quando ele orou para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio. Às vezes vemos essas pessoas na Bíblia como sendo super-humanas, pensamos que elas tinham muito mais fé do que nós, que Deus as favoreceu porque eram especiais. Mas essa escritura começa nos dizendo que Elias era humano. Claro que sabemos que ele era humano. Ele não era um alienígena. Deus estava dizendo isso para nos mostrar que Elias era uma pessoa comum. Ele não se sentia necessariamente especial. Não andava por aí com um brilho sobrenatural. A razão pela qual estamos falando sobre ele é que ele ousou orar orações ousadas. Ele ousou pedir a Deus para fazer o impossível. Bem, Miguel Fernandes, eu não sou ministro, não estou numa posição de liderança, não tenho muita influência. Você está exatamente onde Elias estava. Pare de se desqualificar, pare de pensar que você não pode pedir algo grande, que não tem fé suficiente. O requisito é: você é humano como você é. Deus diz: você pode pedir por coisas que parecem impossíveis. Agora, nada de orações fracas, nada de orações doentes. Comece a abrir sua boca bem ampla e Deus vai preenchê-la. Todo dia: Senhor, me abençoe de verdade. Não apenas me abençoe, acrescente-o de verdade. Coloque o ponto de exclamação. Você está dizendo: Deus me abençoe com abundância. Deus me dê transbordo, para que eu possa ser uma bênção maior. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, como com Jabez, Deus está prestes a ampliar o seu território. Ele está prestes a fazer algo que você nunca viu, favor sem precedentes, oportunidades, vitórias, cura, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.